Olá, meus amigos, prazer muito grande dar início a mais um programa Prova Final. Programa este que é uma parceria da TV Justiça com a rede LFG. Eu sou Luiz Guilherme Wagner, professor da rede LFG, na cadeira de Direito Civil, Direito Processual Civil, mestre e doutor em Direito Processual Civil pela PUC São Paulo. Você sabe que o nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, nós vamos tratar do tema do dia e hoje escolhemos a união estável, que é um tema que constantemente vem sendo cobrado em concursos, é um tema polêmico, bastante atual e que ganha novos contornos com a recente decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a união estável homoafetiva. Daí a importância de nós esmiuçarmos alguns dos assuntos ligados à união estável. O segundo bloco, nós vamos responder 5 perguntas que nos foram encaminhadas por alunos no bloco Pergunte ao Professor e são todas as perguntas referentes a questões polêmicas envolvendo a união estável. E no terceiro e último bloco, que é o bloco do X da questão, eu vou com os senhores responder 2 questões que já caíram em provas anteriores da OAB sobre a união estável. Por isso, o programa de hoje está muito recheado de informações importantes para o seu estudo, para o seu engrandecimento, daí porque não perca nenhum momento do nosso programa. Até daqui a pouquinho. Bom, amigos, nós vamos então nesse primeiro bloco falar um pouquinho da união estável. A união estável, na verdade, ela passa por um processo evolutivo muito interessante, porque na antiguidade o nosso ordenamento não previa, não regulamentava, na verdade não dava atenção às relações que não fossem as relações derivadas do casamento. O nosso Código de 16 era totalmente estruturado a partir da proteção aos cônjuges. O que era legítimo, o que era correto era o casamento. Qualquer relação que não derivasse do casamento era uma relação que ficava à margem da sociedade. Quando o Código, nas poucas vezes que falava do concubinato, que era o nome usado para designar esta união livre entre pessoas, quando o Código se referia a este concubinato, ele sempre se referia de uma maneira pejorativa, de uma maneira que causasse e trouxesse um prejuízo, uma forma de não regulamentação ou disciplina de direitos para os concubinos. Por exemplo, o Código vedava que o homem casado pudesse fazer qualquer doação para sua concubina, assim como vedava que fosse incluída num testamento ou fosse beneficiária de alguma disposição testamentária uma concubina. Talvez a única passagem que o Código não tenha hostilizado o concubinato, o Código de 16 eu me refiro, é na passagem que nós autorizávamos, a legislação autorizava, que fosse aceita uma presunção de paternidade para o filho havido de uma relação livre, desta relação do concubinato. Então, na verdade, o Código até aceitava que esta relação do concubinato pudesse trazer uma presunção de paternidade. Era a única situação que o Código falava, vamos dizer assim, não em tom de crítica ao concubinato. No mais, eram sempre disposições que visavam afastar e não regulamentar, não aceitar nenhum direito para os concubinos. Pois bem, mas a sociedade via e sentia a necessidade de que esta ideia fosse modificada, porque muitos eram os casos em que as pessoas que poderiam se casar por mera liberalidade resolviam viver em comunhão de vida sem, porém, a formalidade do casamento. Só que estas pessoas que viviam juntas, quando de falecimento de um dos seus companheiros, ou mesmo na necessidade da dissolução desta união de vida, e aí no momento da partilha desse patrimônio, as pessoas encontravam grande dificuldade, porque, repito, a legislação não as tutelava. E várias injustiças nós tínhamos, em especial porque quando da separação, quando da dissolução desta relação, apenas aquele que tinha os bens em seu próprio nome é que acabava ficando com esse patrimônio, de forma que o outro que com ele conviveu e muitas vezes tinha ajudado na contribuição para a formação desse patrimônio, a pessoa saía da relação desprovida de qualquer patrimônio. Ora, era uma nítida injustiça.
Injustiça essa que, de certa forma, passou a ser um pouco corrigida quando o Supremo Tribunal Federal editou, ainda sobre a luz do Código de 16, editou a súmula 380. E a súmula 380, na época, dizia que a sociedade de fato, se comprovada que existiu, e mais, se comprovado o esforço comum daqueles que conviveram durante um período para a formação do patrimônio, haveria a partilha de bens. Então vejam, senhores, que situação que o Supremo Tribunal Federal condicionou. Deveria ser provada a sociedade de fato e deveria ser provada uma participação conjunta dos companheiros para a construção daquele patrimônio. Hipóteses essas em que aí sim se autorizaria a partilha de bens. Logo acendeu-se, a partir daí, uma grande discussão. O que seria esse esforço comum? Teria que a companheira demonstrar que financeiramente ela contribuiu para a formação daquele patrimônio? E uma jurisprudência mais liberal se formou quanto a este assunto, dizendo que bastava a demonstração do companheirismo, ou seja, a contribuição poderia ser a contribuição com tarefas do lar, com a administração da casa. Isso já seria o suficiente para mostrar que naquele período a companheira foi alguém importante para a formação deste patrimônio comum, ainda que registrado só em nome de uma destas pessoas. E então a companheira já passaria a ter direito à partilha nesta situação. Repito, isso era muito importante, a súmula 380 do STF foi interpretada no sentido de que os esforços do lar, os serviços domésticos realizados por uma companheira já seriam suficientes, se demonstrados em juízo, para garantir a mesma partilha do patrimônio adquirido durante o período daquela sociedade de fato. Pois bem, isto era pouco ainda para nós termos como forma de regulamentação de uma união estável. O grande marco, então, que nós temos é a Constituição Federal de 1988, porque foi a Constituição que, pela primeira vez, no seu artigo 226, parágrafo 3º, passou a reconhecer a união estável entre homem e mulher, dizendo que a lei deveria, inclusive, facilitar a conversão desta união estável em casamento. Então, é a Constituição Cidadã de 1988 que passa a dizer que a união estável deve ser reconhecida como entidade familiar. Ora, isto foi o grande avanço legislativo que nós tivemos e nós podemos dizer que a união estável se divide em dois momentos, antes da Constituição de 88 e pós-Constituição de 88. Pois bem, meus amigos, depois da Constituição de 88, algumas leis ordinárias vieram tentando regulamentar melhor a situação da união estável. E tentando regulamentar, porque você não pode esquecer que à época nós tínhamos ainda o Código Civil de 16. A Constituição era atual, de 88, mas a nossa legislação civil ainda era antiga, era de 1916. Então nós tivemos primeiro a Lei 8.971, de 94. Esta legislação tentou definir a união estável usando como critério um período mínimo de convivência. Prestem atenção, senhores, a primeira legislação ordinária que nós tivemos, que foi essa, 8971 de 94, disse que para ser união estável, as pessoas teriam que comprovar que estavam juntas por 5 anos no mínimo. Então tinha um requisito temporal aí. E, dizia a legislação, uma outra alternativa era se demonstrar a existência de uma prole comum. Então, se as pessoas tinham filhos comuns, ok, poderia ser caracterizada a união estável. Se não, um período mínimo de 5 anos. Essa legislação também avança e passa a reconhecer para a união estável direitos a alimentos e também direitos sucessórios. Então, já foi um grande avanço em consonância com os mandamentos que a Constituição havia trazido anos antes, em 1988.